Ok, pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Excel básico. Abençoada quarta-feira a todos. Vamos lá iniciar os nossos estudos de hoje. Continuando a sequência de ontem, né, a gente vai resolver algumas questões. Eu tenho uma tabela com alguns exercícios já prontos, né, a estrutura da tabela já pronta. E aí a gente vai rever e realizar aí os exercícios referente às funções que nós já trabalhamos, né, até hoje. Ok? Compartilhar a tela com vocês, já coloco o nome de vocês no chat de texto, né? Não esquece de acessar a plataforma para registrar a frequência de vocês, tá? Então, no dia de ontem eu já coloquei atividade para vocês, né? Hoje eu vou colocar, já vou deixar postado na plataforma, é uma tabela, eu vou até deixar disponibilizado para vocês, para que vocês possam já fazer o download, né? E vocês já também acompanharem durante a aula, tá? Exercício de ontem, juntamente com esse que eu vou postar para vocês, vocês podem entregar ao longo da semana que vem, tá? Não precisa entregar segunda-feira, não. Vamos fazendo com calma, né? Com bastante tranquilidade, revendo os conceitos que nós aprendemos até agora, e aí durante a semana que vem vocês têm um tempinho para postar. Tá? Eu vou deixar aqui porque é um material que eu vou colocar na aula, né? E aí quem puder já fazer o download, já baixa a planilha, né? E acompanha, tá? Professor, aquelas tarefas de ontem, tem até amanhã para entregar? Até semana que vem. Vou deixar as duas listas, tanto a de ontem como a de hoje, para a semana que vem, tá? Não tá, não, porque eu até postei um pouco lá, Uhum. que eu fiz um pouco ontem e ia terminar hoje. Pessoa tem que ser mais ativa, menos burra. A mulher não vai e vai pedir no grupo emprego. Não, tem que ser. Ela já é só entrevista. Por que ela não liga para a mulher e fala que vai atrasar? Então, é o que aconteceu naquele dia. Ok, eu já coloquei lá na plataforma, né? Atividade 31/3. Já tem as duas listas com vocês em mãos, tá? Então, se vocês puderem baixar, fazer o download já desse arquivo, exercícios totalizações, né? É o nome do arquivo. Faz o download, abre, se puder acompanhar, acompanha, tá? Se não, baixa em outro momento, assiste a aula novamente com mais calma, né? E aí realiza as atividades, ok? Não fique preocupado com o prazo de entrega, tá? Até semana que vem vocês desenvolvendo essa atividade, para mim tá tranquilo, tá bom? Então vamos lá. Vou intercalar com algumas questões que eu achei interessante trazer para vocês de concurso, tá? E aí a gente vai fazendo uma prática, eu coloco uma questão mais de concurso, né? Uma questão mais teórica, não deixa de ser prático, porque você precisa ter o conhecimento prático para chegar na resposta, né? Ok? Vamos lá. Professor, só uma perguntinha. Eu entrei aqui agora, aí tá assim que tem duas tarefas faltantes. Parece que eu não deixei de fazer nenhuma. É porque eu acabei de Onde que eu vejo?
É, que eu não que eu não fiz. é porque eu acabei de postar isso daqui, então provavelmente ele contou como tarefa faltante, né? Mas você pode... Volta aqui, né? Lá na parte inicial da atividades avaliativas do componente, né? Então tem lá dia 2, dia 4, né? Você pode entrar em cada uma delas, ou também tem uma opção aqui. Deixa eu ver se Ah, eu... que está escrito assim: as atividades faltantes estejam marcadas como concluídas. Uhum. Tá, pode ter sido alguma que eu não tenha avaliado, pode ser alguma que, por exemplo, eu abri hoje uma, acabei de abrir uma hoje, né? Então Aham, ele contabilize essa atividade aí como pendente, tá? Mas vindo aqui na página inicial vai aparecer todas as atividades que a gente fez, né? Então a gente fez lá desde o dia 2, né? Aí tem 2, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 23, 29, 30 e hoje 31, né? Então são 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 atividades, tá? tá bom. Obrigada. Nada. Ok, então para quem conseguiu baixar esse arquivo, eu vou facilitar também, eu vou colocar lá no grupo de WhatsApp para vocês. Vou abrir aqui. Que eu já coloquei lá no grupo também para facilitar o acesso também, tá? Voltando aqui ao arquivo, né? A gente tem algumas informações que precisam ser respondidas, né? Tabela de totalizações, a gente tem uma tabela de compras do primeiro semestre, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Aqui o total, né? E aqui os impostos, né? Que é arrecadado de impostos em cima do total. A taxa de impostos, ele é um valor fixo, 17%, né? E aqui tem algumas informações, como menor valor comprado do semestre, maior compra do semestre, né? A média geral de compras e o total de impostos arrecadados, né? As instruções, insira a linha total, né? Então, trabalha aqui com o cálculo do total. Depois ele pede para colocar cores e bordas de forma a melhorar a visualização da tabela, né? Os impostos serão 5% se o total for menor que 2.000, né? Então a gente tem um condicional aqui, apesar de ter essa taxa, né, de impostos aqui, a gente tem essas condições aqui embaixo, né? Se o total de compra no semestre for menor que 2.000, a gente tem uma taxa com um percentual de 6% cobrado em cima do total. Se menor que 2, aliás, menor ou igual a 2.000, menor ou igual a 2.000, vamos lá, se total menor que 2.000, 6%. Se 2.000, se esse total que for menor ou igual a esse valor aqui, né, 2.000, a gente tem... não, acho que aqui está repetindo informação, tá? Acho que é menor ou igual mesmo a 2.000, tá? Aí tem esse percentual de 6%.
o total menor ou igual a 6.500, ele vai ter um percentual. Aqui, 6, 7. Ah, tá. E 7% o seu total for maior que 6.500, né? Tem aqui uma taxa aqui que está faltando informação. Tá, 5%. Deixa eu colocar aqui no bloco de notas, vai ficar fácil. Bloco de notas, vamos lá. As condições: menor de 2.000, a taxa percentual 5%. Menor ou igual a 2.000, 6%. E menor ou igual a 6.500, a gente vai ter um percentual igual a 7%. Menor ou igual, maior. Tá, então vamos lá. Acho que é isso mesmo. Menor que 2.000, 5%. Menor ou igual a 2.000. Então, na verdade, vai ser a faixa ali, né? Menor que 2.000, 6 por 5%. Menor ou igual a 2.000. E essas instruções aqui estão contradizendo um pouquinho. Tá, vamos trabalhar com o seguinte parâmetro. Menor que 2.000, 5%. O que a gente tiver entre 6.500, né, e 2.001, por exemplo, a gente vai trabalhar com esse parâmetro aqui, ó. Então, a gente vai colocar o símbolo entre, né, entre 2.001 e 6.499, né? E aqui o que for maior ou igual a 6.500, a gente vai colocar 7%. Tá? Acho que assim fica melhor o entendimento aqui nessas instruções aqui. Eu vou até apagar, né? Depois vou repostar de novo as instruções. Isso menor que 2.000, 5%. Diferente, entre, né? Na verdade, isso aqui é diferente, tá? Entre 2.001 e 6.499, 6%. E aí maior ou igual a 6.500, 7%, tá? 3 taxas aí de impostos, ok? Bom, primeiro a gente precisa calcular aqui o total, né, do imposto. Aqui a gente tem uma taxa de imposto de 17%. Nós vamos Professor? considerar. Sim. Qual que é a página que tá essa tabela? Ou ela não tá na É um arquivo avulso. Eu acabei de colocar lá no grupo Ah, tá. esse arquivo, tá? Uhum. Lá na plataforma também. Sim. Então, aqui a gente tem o total, né, que precisa calcular. A gente tem uma tabela de totalizações, menor item comprado do semestre, né? Maior compra do semestre, média geral de compras e o total de impostos, né? O total de impostos a gente pode deixar
para fazer por último, né? Vamos calcular o total primeiro, soma, né? Aqui ele já calcula todos, ele já vem formatado, essa planilha já vem formatado para que calcule os demais automaticamente. Eu vou apagar só para refazer. Posso colocar o estilo moeda, né? Para facilitar o entendimento desses valores aqui. Ok, agora está melhor aqui para entender os valores. Professor, Sim. quando é que eu uso o estilo contábil? Bom, esses dois formatos, a única diferença deles é a questão do formato mesmo, né? Que um fica mais afastado. Se eu utilizar o formato contábil, ele fica mais afastado da questão do estilo moeda, né? Mas os dois, ele não vai influenciar em nada na questão de fórmula, né? Se você aplicar alguma fórmula tanto em um como o outro, não vai diferir para o outro, só vai mudar a questão do estilo mesmo, tá? Ah, tá. Inclusive Então, no cálculo não faz diferença nenhuma, né? Na hora de colocar a fórmula, calcular, né? Não. O que no caso, inclusive no Writer, né? No Writer ele já tem só o estilo contábil, se não me engano, né? E nem tem o estilo moeda. Mas aqui no Excel, pouco vai importar sendo um ou outro. Só vai mudar realmente a questão da formatação dos números, né? No Google Drive também? Não faz diferença, não? Mesma coisa. Tá bom? Tá certo. Ah, obrigada. Tá bom. Então aqui a gente já tem o total, então, de cada comprador, né? Bom, aqui agora a gente precisa aplicar o valor do imposto que vai ser retido, né, da compra dessa mercadoria, né? Então a gente tem as condições, tá? Lembrando para quem baixar, não esquecer de alterar as instruções, né? As instruções que vêm, né? Ele tá, assim, ao meu entendimento, está bem confuso, então vamos trabalhar com que eu consegui fazer a leitura, a interpretação e eu acredito que seja mais interessante para nós, tá? Menor que 2.000 vai ser igual a 5%, né? Na verdade é um entre, né? Entre 2001 e 6.499, 6%, e maior ou igual a 6.500, vai ter uma taxa de 7%, né? Então, se a gente voltar lá na apostila, vou pegar aqui a apostila. Lembram-se daquela função se aninhada, na qual vocês fizeram como exercício? Deixa eu pegar aqui, acho que é a página 40, 41, né? Aqui, ó, esse exercício aqui, ó, pode servir como base para que vocês possam aplicar essa função aqui, né? Vocês podem trabalhar com aquela função aninhada, na qual a gente tem 3 opções, né? Ou pode trabalhar com essa aqui também, né? Você tem um monte de cis dentro de uma estrutura só. Então, olha só a estrutura desse si aqui, né? Vou pegar até como exemplo.
Então, aqui na nossa planilha, nós temos como referência o total de impostos, né? O total, na verdade, de compra ao longo do semestre. A célula do total está referenciada na coluna J, né? No caso aqui, J1, com esse comprador aqui, Danilo Curado, né? Então, a referência da célula vai ter que ser J1, nesse primeiro momento, né? Então, aqui eu posso até substituir, ó, colocar aqui J1. Se J1, aqui, se J1 estiver numa condição menor que 2.000, né? Então, J1 menor que 2.000, ele vai ser quanto por cento? 5%, né? Posso continuar aqui, ó. Novamente, quem que vai ser a referência? J1, né? J1 por qual outra condição? Esteja entre, né? Entre aqui, vamos lá. Operador. Vou mostrar para vocês os operadores. Aqui é o diferente. Maior, igual, menor. Tá. Vamos montar a estrutura mesmo lá nesse SI que a gente trabalhou com um aluno em aprovado, reprovado e recuperação. Tá? Deixa eu achar aqui a estrutura. Tirar daqui, deixa eu ver se eu acho o exercício em si. Ver gráfico, vamos ver se está aqui. Aqui, ó. Esse exercício que nós fizemos da apostila, né, notas de alunos, disciplina Excel, ele, no primeiro momento, ele trabalhava com Si simples, né, e agora tem o Si composto com mais de duas situações. Então, no primeiro momento, nós trabalhamos com a condição verdadeira, né, isolamos o meio termo aqui desse lado, né, e a condição falsa desse lado. Então, qual que é o meio termo aqui dessa condição? Entre os valores de 2001 e 649, né? Esse é o meio termo. Essa é a primeira condição. E essa aqui seria a condição falsa, na verdade, né? Seria uma segunda opção, tá? Então, para a gente substituir, deixa eu pegar aqui a estrutura em si, né? Voltar aqui na... Então, a primeira coisa que vocês devem fazer, né? A primeira situação que vocês têm que elaborar quando for resolver uma estrutura SI, uma estrutura lógica, primeiro, entender essa questão aqui, separar as condições, né? Os intervalos,
quais vão ser os operadores que vão ser utilizados. Né? Então, tudo que está entre um valor e outro, a gente deixa ele como um termo isolado, um termo do meio. Né? E o primeiro termo aqui, menor que 2.000, seria a condição de aprovado, né? Ou verdadeiro. E a última, né? Ou seja, um valor que seja igual ou superior a 6.500, tendo a taxa de imposto de 7%, a gente pode deixar com uma condição falsa ou segundo termo da estrutura lógica, né? Então, a primeira condição aqui, ó, a gente vai colocar como J1, né? Eu estou analisando essa tabela aqui, ó, pegando esse valor, 72.810, né? Se J1 vou pegar a primeira condição, J1 menor que 2.000, eu vou ter qual taxa de imposto? 5%, né? Depois, vou continuar a minha estrutura, né? J1 novamente. Agora ele vai trabalhar com a condição reprovada, com a condição falsa, tá? Então, eu vou pegar essa última condição aqui, ó, tá? Isso quando eu tenho 3 condições, tá, pessoal? Quando eu tenho mais condições a serem analisadas, aí realmente eu vou ter que trabalhar com o modelo, né, que a gente tem aqui na apostila, que é esse daqui, tá? Como utilizar a função se composta, né, aninhada, com muitas opções aqui dentro, ok? Quando a gente tem essa mais simplesinha, dá para trabalhar com... Professor? Sim. Nesse caso aí, então, não pode usar o si composto, não? Ou pode? Dá para usar, mas dá para ser mais simplificado nessa função aqui mesmo, porque são só 3 situações. Lá, quando a gente trabalhou com o composto, a gente viu que tem vários critérios lá dentro, né? Então, aqui só tem 3. Dá para matar só com essa... na verdade, não é simples, ela é uma composta também, porque ela tem mais de 2 condições, tá? É uma composta simples, né? Digamos assim. Exatamente. Sei. Então, aqui o J1 menor que 5... Menor que 5, não. J1 maior igual a 6.500, né? Maior ou igual a 6.500, vai aparecer 7%. Caso contrário, né, a gente já analisou a primeira parte da estrutura, ó, a primeira parte da estrutura, e já fez a segunda, no caso, que seria a parte falsa da estrutura, né, que seria esse daqui, tá? Então, o que sobrou? O meio termo, tá? Então, ele verificou, não é o primeiro critério, não está dentro do segundo, que vai acabar caindo, vai acabar no critério do meio, né? Entre 2.000 e 649. Então, tudo que estiver aqui, ele verificou aqui, não é maior ou igual a 6.500. Não é menor que 2.000. Então, vai estar em qual intervalo? 2.001 a 6.049. Tudo que tiver nesse intervalo aqui, ele vai colocar 6%. Tá? Essa seria a estrutura lógica dessa função. Tá? Vou copiar aqui. Vou jogar aqui impostos. Ó, J1. Justamente essas... J1 não, né? Aqui no caso é J12, tá? Tá aqui na J12, ó, tá vendo? Ele já vem para cá, ele tava lá em cima. Aí eu só vou mudar aqui J12. Pronto. Ele já calculou aqui os demais, né? Vou apagar aqui. Então aqui ele deu um cálculo de 7%. Vou arrastar aqui para baixo. Ele deu 7% justamente por quê? Porque é um valor maior, né, ou igual a 6.500, né? Ou seja, deu aqui praticamente
72.810, né? Agora, olha só, se eu não fosse trabalhar com essas condições aqui, eu poderia trabalhar com essa taxa de imposto, né, que é um valor fixo de 17%, que já está identificado aqui no próprio exercício, né? Se eu fosse criar aqui essa aqui é só como exemplo, tá? Impostos. Impostos 2, né? Se eu fosse criar aqui com base nessa informação de 17%, como que eu faria o cálculo desse total aqui, levando em conta essa taxa de imposto? Vou pegar igual, né, o total, e vou multiplicar por quanto? 17%, né? Lembrando que esse valor tem que estar fixo, porque é um valor padrão, né, um valor único para todos os valores aqui, né, os 64 compradores, né, quando o imposto é fixo, tá? Agora a gente está trabalhando com uma outra hipótese na situação de imposto fixo, certo? Não, teremos aulas normal, tá? Até o momento, aula normal. Tá? Por quê? Porque a Centeduc, que é a OS que administra, né, o IPEGO, a Escola do Futuro, ela não tem vínculo com o Estado. Apesar da escola ser do Estado, a administração é de uma OS particular. Tá? Então, leva em conta os horários, né, os dias de feriado ou não do comércio em geral, né? Não da questão do Estado, dos decretos que são lançados pelo Estado, tá? Mas se houver alguma mudança nesse sentido, eu aviso vocês, tá? Então, aqui a gente tem o total, né, 72.810,99 centavos, multiplicado pela taxa de imposto fixo, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fixar esse valor aqui, que vai ser igual para todos, né? Eu coloco o cifrão antes e coloco antes da representação da linha, que é o 4, né? Fixo a coluna, que é a letra M, e fixo a linha, que é o 4. Não deixo, a hora que eu arrastar, eu não vou deixar que ele consiga replicar nas demais células, né? Se eu não tivesse colocado, eu acabei de colocar aqui, né? Esse exercício ele é meio automatizado, tá, pessoal? A hora que você faz mesmo você não tendo completado com a alça de preenchimento, ele já automaticamente completa também, tá? Eu apaguei aqui e fiz de novo. Ok? Então, o que acontece? Se eu não tivesse fixado aquela célula, né? Ou seja, M4, né? M4, que é 17%, o que teria acontecido será, hein, pessoal? O que vocês acham? Vou tirar o cifrão daqui e daqui. Os demais, ele considera como campo zerado. Por quê? Porque ele está pegando a representação de M5, né? Ou seja, a alça de preenchimento, ele entende que ele tem que pegar a próxima célula vigente. Se eu não fixar, se eu não utilizar esse caractere que é o cifrão para prender, né, para fixar a coluna e a linha, ele vai fazer a referência da próxima célula. Então, M5, a próxima M6, a próxima M7 e assim por diante, né? Diferente do que nós fizemos aqui, fixando, ó, pode ver aqui na barra de fórmula, fixando a coluna com cifrão antes da letra e com cifrão antes da linha, tá? Ok, então nós fizemos de duas maneiras. Agora, voltando aqui nessa fórmula, vocês conseguem visualizar uma maneira
de a gente colocar um cálculo aqui e ele trazer o resultado exato do desconto de 7%, por exemplo, como que a gente poderia colocar dentro dessa fórmula aqui, hein? Essa questão do cálculo. Repete, por favor, professor. Nessa coluna impostos, né, que é a coluna K, ele traz apenas o percentual de desconto do imposto referente a esse total, né? Teria uma maneira, dentro dessa fórmula, da gente automatizar esse processo, ou seja, em vez de eu ter que construir uma outra coluna para pegar esses 7% aqui, 7% e multiplicar pelo total para eu saber o valor exato dessa porcentagem, teria uma outra maneira mais fácil de eu, aqui mesmo, já resolver esse problema? Ele já me trazer o valor da porcentagem descontado desses 72.810,99? Tinha falta de uma pessoa hoje. A Ângela não está aqui, né? Não, ela não está. Quer ver? Não, ela não está hoje. A Ângela é a que conversa mais, né? É. Agora não tá. E aí, Seria- pessoal? Não sei, eu tô pensando aqui, seria fixando o valor, igual o senhor fez lá na coluna M? Não. Não, né? Seria diminuir Ninguém dá sugestão? a porcentagem, o valor total? Consuelo, tá muito baixo o microfone. Tenta falar um pouquinho mais alto, por favor. Seria diminuir o valor da porcentagem, o valor total? Eu não consegui compreender ainda, viu, Consuelo? Tenta escrever aqui no chat, por favor, que aí eu não sei se de repente está baixo o volume do equipamento aí, ou do celular, né? Escreve aqui no chat de texto para nós, por favor. Seria a fórmula condicional, professor? Ou não? Também Fórmula não, tô acertando condicional? nenhuma, né? Não. É dentro da função si mesmo, a gente conseguir estruturar já a própria operação, né? Então aqui, ó, dentro da primeira parte, né? Se essa condição já satisfazesse, né? Já fosse verdadeira, deixa eu ver aqui, Consuelo. E isso, dentro da própria função, eu já tenho que diminuir, né, o valor relacionado à porcentagem. Então, aqui, ao invés de aparecer a mensagem em si, né, se é 5, se é 6 ou se é 7%, eu já posso fazer o cálculo aqui dentro da estrutura si. Então, nessa primeira condição, eu tenho o J12, que é o total, menor que 2.000. Se essa condição for a primeira condição e ela for verdadeira, o que vai acontecer? Ele vai exibir 5%. Só que ao invés de ele exibir 5%, eu já posso aqui mesmo, aqui dentro dessa estrutura, já configurar para que ele faça uma operação aqui dentro. Tá? Então, dentro de aspas duplas, eu já posso colocar para que ele faça o seguinte. Ele vai pegar esse total. Tá? Deixa eu voltar aqui de novo. Ele vai pegar esse J12, né? E ele vai pegar esse J12. Ele vai pegar esse J12, multiplicar por 5, né? Vai ser 5% a primeira condição.
Então, vai ser 0,05. Pode ser 5% também. Aqui na frente, né, tudo isso entre parênteses, porque primeiro eu preciso calcular a porcentagem, né, ou seja, J12 vezes 0,05. Aqui na frente eu vou colocar o J12 novamente, né, que é o total. Então, o imposto seria calculado de que forma? Primeiro, fazendo a regra de 3, básica, né, ou seja, o total do produto, ou o total das compras no semestre, vezes 0,05 ou simplesmente 5%. Nessa porcentagem que ele descobriu, vai dar o valor de 5%, né? Então, para descobrir realmente o que ele vai ter que... na verdade, aqui é o imposto, né? Então, ele não está, na verdade, subtraindo o total do imposto. Então, aqui ele só quer saber o valor do valor recolhido em cima desses 72.810,99, tá? Então, não precisa nem subtrair com a total. Vou aqui apertar Enter. Agora, vamos ver aqui, acho que está entre aspas duplas aqui. Entre aspas duplas. E aqui aspas duplas. Vamos voltar aqui. Ok. Deu certo. Pessoal, é o seguinte. Esse 72.810,99, ele é um valor acima de 6.500, correto? Então, ele tem que dar automaticamente quantos por cento? 7, né? Percebam que tem alguns que ele já traz o valor recolhido do imposto, né? Por quê? Porque nós colocamos nesse aqui apenas a primeira condição agora, que é menor que 2.000. Então, se ele for menor que 2.000, ele já vai fazer o quê? O cálculo, tá vendo que está entre parênteses aqui? Ele vai pegar o total e vai multiplicar por 5%. Né? Então, apenas alguns resultados, como, por exemplo, esse aqui da linha J18, deu 62,43, né? Ou seja, é menor que 2.000, não é? 1.248. Então, ele pegou 1.248,60, multiplicou por 5% e já trouxe o valor do imposto recolhido. Né? Perceba que ele não trouxe o alerta de 7, 6 ou 5%. Ele já fez o cálculo para mim e já trouxe o valor daquele imposto recolhido. Então, se eu pegar aqui a calculadora, vamos conferir aqui o resultado mesmo. 1.248,60 vezes 5% dividido por 100. Não é assim que a gente faz a regra de 3? Dá exatamente o valor de R$ 62,43, tá? Então tá certo, só que a gente precisa fazer o quê? Completar a estrutura, as duas outras estruturas, né? Então, na próxima condição, ele tem que pegar J12, né? Se J12 for maior ou igual a 6.500, ele tem que pegar 7% e fazer a regra de 3 com o valor total, não tem? Então, aqui eu vou pegar, aqui, em vez de exibir 7%, eu vou abrir parênteses, vou pegar novamente o total, multiplicar por, agora 7%, né, 0,07, ou simplesmente 7%, fechar parênteses, né? Caso não aconteça isso, né, ou seja, o valor não seja maior ou igual a 6.500, ele vai pegar o total, vou abrir parênteses aqui, vou clicar em cima do total novamente e multiplicar por 0,06%, que é o que foi que restou da condição, né? 5, 7 e o último 6%, ok? Bom, feito isso, eu vou apertar Enter. Agora todas as demais células estão preenchidas com uma condição. Tá? Então, olha só o que a gente fez de diferente. Em vez de exibir
a porcentagem, 5, 6 ou 7, a gente já fez diferente, estruturou para que ele retornasse o imposto que tem que ser recolhido em cima da taxa percentual, né? Que é o que interessa para a gente mesmo, né? A gente não quer saber se é 5, 7 ou 6. A gente já quer saber qual que é o valor devido recolhido, né? Em vez de eu abrir aqui uma outra coluna, ter que pegar o total e multiplicar pela porcentagem, eu já estruturo isso aqui tudo dentro da função C. Então a gente pensa que a função C é só para retornar mensagem, e não é para retornar só mensagem. Dentro da própria função C, a gente consegue fazer uma série de operações matemáticas que já retornam estruturas para a gente. Lembra que eu falei que eu ia mostrando pouco a pouco para vocês que era importante vocês entenderem essa estrutura lógica para que depois vocês começassem a automatizar alguns processos, né? Agora a gente começou a automatizar um processo de cálculo. Ao invés de trazer uma mensagem, ele já faz o cálculo e já traz o valor do imposto recolhido. Tá? Primeira parte, o total sendo menor que 2.000. Se isso for verdadeiro, ele já pega o total e multiplica por 0,05. A segunda parte, total maior ou igual a 6.500. Se isso for verdadeiro, ele pega o total e multiplica por 0,07. Não sendo suficiente, a gente tem a última hipótese, que é o total, né? Multiplicado por 0,06, ou seja, ele vai estar entre 2001 e 649. Tá? Pessoal, ficou muito difícil de entender isso aqui. Quer que, de repente, eu possa fazer com outro exemplo, ou quer que eu faça de novo isso aqui para que vocês possam compreender melhor. Vou colocar aqui o formato moeda, né? Eu achei um pouco mais complicado esse aí, né, professor? Uhum. E vocês já viram que esse aqui já traz uma resposta de fato, né? São 3 condições e ele já trouxe o resultado para nós, né? Em vez de ele trazer uma porcentagem, na verdade a porcentagem ele só faria com que a gente tivesse um trabalho a mais, né? Porque se ele trouxesse 7% aqui, ó, esse aqui vai trazer 7%, correto? Vou colocar aqui o símbolo de porcentagem. Vou colocar 7. Esse aqui ele vai trazer 7. Só que eu teria que fazer o quê? Eu teria que abrir uma outra coluna aqui, inserir coluna, né? Aí pegar esse 7% aqui que a gente descobriu da função C, né? Pegar esse total aqui, multiplicar por 0,07 para que eu saiba o valor recolhido daquele imposto. Então, assim, lógico que a estrutura é complexa, mas é mais fácil já estruturar dentro da própria função em si, para que ele traga já o resultado de fato. Então, aumentou o nível de complexidade aqui. Bem complexo. Ei, Shirley, diminuiu o som. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Eu acho que para fazer esse exercício vai ter que assistir e reassistir a aula umas 2 vezes. Sim. Porque Vou fazer com calma. esses são pequenos detalhes Isso. que às vezes foge e não consegue fazer a fórmula. Verdade, Consuelo. Então, aqui a gente fez de 2 maneiras, né? Uma trabalhando com o imposto fixo aqui, né? 17%, e outra na qual a gente calculou a partir da função C, conforme estava aqui está nas instruções, né? E a gente adotou aí 3 critérios, né? 5, 6 e 7%. Uma possibilidade de trazer a porcentagem, outra possibilidade de ele já realizar o cálculo aqui dentro, né? Vou até deixar aqui dentro do roteiro, depois vou colocar lá no grupo, vou disponibilizar esse arquivo aqui para vocês, tá? Então, fiquem tranquilos com relação a isso. Vou colocar a fórmula aqui. Professor, nesse seu bloco de anotação aqui, quando eu pego
entre o 2.000 até 6.500, eu pego a porcentagem de menor valor com o maior e depois eu coloco a condição entre, que é o 6%. Ele calcula automático quando eu coloco? Ele calcula automático por quê? Porque eu trabalhei com as duas funções que me importam aqui, as duas condições, na verdade, né? Que é essa. Foi o maior e o menor, né? Isso. Aí tudo que for diferente disso aqui, o Excel automaticamente já vai entender que está entre 2.000 e 6.499, né? Tudo que Sim. for diferente disso, se vai ser maior ou igual a 6.500, aí já vai ter outro percentual aqui, né? Sim. Professor, ele vai calcular todas as linhas? Todas as linhas. A hora que eu puxo aqui, ó, fiz né? Sofri uma vez só, tá? Aí depois que eu fiz a minha fórmula, aqui é esse aqui mesmo, eu venho e puxo, né? Aí ele calcula todos os outros 64 compradores, tá? Ele já calculou o imposto aqui em cima da coluna total. Bom, aí o que a gente tem que fazer agora? A gente já descobriu o total, já trabalhou com o imposto fazendo a função si, né, composta, e trabalhamos com o imposto fixo, né, na qual nós trabalhamos com 17%. Agora, o que a gente tem que trazer de resultado aqui? Menor valor comprado no semestre, tá? Eu posso utilizar a função mínimo para, de repente, pegar aqui todos esses valores aqui e ali dentro ele trazer qual foi o menor valor, independente do vendedor. Ele quer fazer uma análise geral, total, né? Então, o que eu vou fazer? Aqui na frente, vou colocar igual, mínimo, né? Ele quer saber só o menor valor, não quer saber o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Lembra que tem aquela diferença de trabalhar com maior, com máximo, com mínimo e com menor? Com menor e com o maior, tem a possibilidade de eu classificar os dados, né? Primeiro, valor maior, segundo, terceiro, quarto, o antepenúltimo, o último. Tem como a gente trabalhar com classificações. O máximo e o mínimo, não. O máximo ele vai analisar numa estrutura de dados única e vai retornar realmente o menor valor que ele encontrar. Né? E o máximo também é a mesma coisa. Então, aqui, mínimo. Vou analisar aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Vou analisar tudo isso aqui, tá? Fechar parênteses e apertar Enter. Então, ele identificou que nesse intervalo todinho aqui, ó, ele trouxe um valor mínimo de 14,44, tá? A gente vai passar a identificar, por exemplo, 14,44 aqui, beleza, ele trouxe aqui para mim o menor valor, mas de qual comprador foi esse valor aqui, né? Se a gente for procurar aqui, a gente vai perder muito tempo. Então, a partir da aula de amanhã, ou segunda-feira, a gente começa a ver uma função, uma das funções, né, chamado PROC-V e PROC-H, além do desloque, né, que é o deslocamento de dados dentro de uma tabela. Vocês vão entender mais para frente como funciona. Esse PROC-V e o PROC-H, se eu colocar aqui 14,44, por exemplo, ele já traria para mim o nome do comprador, né, e o mês exato que houve aquela compra nesse valor de 14,44. Né? Então, é igual um relatório gerencial. Beleza, o menor valor comprado foi 14,44. Mas de quem? De qual comprador? De qual mês que foi feito aquela compra em específico? Né? Então, essas informações elas são colocadas dentro do relatório a partir de funções mais avançadas, como PROC-V e PROC-H, por exemplo. Né? O que é o PROC-V? Ele faz uma busca, uma procura, o próprio nome da função já dá para a gente interpretar, né? PROC vem de procura e V vem de vertical.
Tá? Então, ele analisa os dados na posição vertical e o PROC-H procura de dados na posição horizontal. Tá? Além do desloque, que trabalha com os dois ao mesmo tempo. Então, ele vai fazer uma busca tanto na horizontal e na vertical, e assim que ele buscar aquela informação, ele vai trazer o dado referente, por exemplo, ao mês, ao nome do comprador, depende muito da forma como eu configurar. Tá? Então, a gente começa a automatizar as coisas, né? Lembra que eu falei lá atrás? Entendam primeiro essa parte, né? Como que funciona o máximo, como que funciona o mínimo, o maior, o menor, porque vai começar a aumentar o grau de dificuldade, né? E aqui vocês já acabaram de ver aqui no Si, que não é só para trazer mensagem, né? Dá para a gente fazer operação matemática aqui dentro também. Bom? Então aqui, maior compra do semestre. Máximo, né? Igual. Máximo. Vou selecionar o semestre todinho. A maior compra foi identificada, né? O maior valor foi identificado aqui dentro, de 73.105. Média geral de compras, função média, né? Média. Seleciono todos. Fecho parênteses e aperto Enter. Então, a média de compras, né? Um valor médio de cada comprador, né? O valor que medianamente foi comprado em cada mês, deu um valor de 5.960,06. Relembrando média, né, ele pega todos os valores, faz a soma e divide pela quantidade. Então, nós temos aqui uma tabela, né? Nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Nós temos 6 colunas, né? 6 colunas e nós estamos analisando 64 compradores. 64 compradores vezes 6, nós temos aqui um total de 384 informações que estão aqui dentro. Apesar de que nós temos linhas que estão em branco, né? Então aqui, por exemplo, se eu quisesse contabilizar aqui, nesse intervalo todo, a quantidade de compras efetuadas ao longo desses 6 meses e a quantidade de células que estão vazias. Como que eu faço aqui para resolver essa questão? Esse aqui a gente viu que podem ter sido feitas, né, 384 compras, levando em conta que são 64 vendedores e são 6 meses, né, semestre. Então, automaticamente nessa tabela aqui, teríamos que ter 384 dados. Só que nós não temos, né? Vocês podem perceber que existem meses aí que não houve compras, mas eu posso determinar quantas compras foram feitas e quantas células estão vazias. De que forma eu resolvo esse problema, hein, pessoal? Utilizando qual função? Continuo. Continuo. Posso utilizar o continuo. Mas para o vazia, para células vazias, não vai resolver. Continuo. Quer ver? Vamos fazer com continuo para saber o total de compras. Então, aqui o total de compras, utilizando o continuum, igual conte. Continuum. Vou selecionar aqui todos. Fechar parênteses e apertar Enter. Tá? Então, ele identificou aqui
que nós temos 144 células preenchidas, né? Então, por exemplo, se eu preencher esse primeiro aqui, de janeiro, preencher com valor 1, ele identifica que foram feitas 145, né? Então, realmente, o continuo, ele também traz a quantidade de células que estão preenchidas, ou, nesse caso, a quantidade de compras que foram realizadas, né? 144. E para trazer as células vazias, hein, pessoal? Usa-se o se? Será? Só o se? Ele precisa contar, não é? Não é isso, pessoal? Ele precisa fazer uma contagem, né? Relacionada a algum intervalo. Lembra do conte-se? Conte-se. O intervalo. E depois o critério. Qual que é o critério? Eu estou buscando por células vazias. Então, lembra do aspas duplas sem nada lá dentro? Conte-se, o intervalo e o critério, entre aspas duplas, simplesmente vazio, sem nada, né? Eu vou deixar sem preencher nada, ok? Então, ele identificou aqui para mim que nesse intervalo todinho eu tenho 240 células vazias, ou seja, 240 compras que não foram realizadas ao longo do semestre. Nós não tínhamos falado que, como eu tenho 6 meses, 6 colunas e 64 vendedores, eu teria que ter um total de dados de 384 registros de compras nessa tabela, e nós não tínhamos, né? Agora, se eu pegar 240, na verdade, 240 mais 144, dá exatamente o valor, né, 384, não é isso? O valor total de registros, né? De novo, conferindo, 6 vezes 64, olha lá, exatamente 384, né? Total de células vazias e o total de compras que realmente foram feitas ao longo do semestre, ok? Isso aí, pessoal, acontece muito num relatório gerencial, né? Você tem lá um estoque, você tem lá um pedido de compras ao longo de um semestre, você precisa analisar gastos, precisa analisar uma série de informações que, com essas funções em específico, acaba ajudando muito, né, a solucionar alguns problemas, né? Bom, vamos lá. Calculamos o menor, o maior, a maior compra do semestre, a média geral de compras, e agora nós precisamos calcular o total de impostos, né? Esse total de impostos pode ser desse valor fixo de 17% ou pode ser desse condicional que nós descobrimos a partir da função C, né? 5, 6 ou 7, tá? Então, o total de impostos eu vou fazer primeiro trabalhando 5, 6 e 7%, né? Eu vou pegar igual, soma, eu quero fazer uma soma dos impostos, né? Vou pegar essa coluna aqui todinha, fechar parênteses e apertar Enter. Então, o total de impostos recolhidos referente às compras de mercadorias deu um total de 59.100,27 centavos, né? Total de impostos recolhidos, ok? Se fosse em cima de 17%, total de impostos recolhidos. Eu vou pegar dessa coluna, na qual eu trabalhei 17%, né? Igual, soma, pegar essa coluna aqui todinha.
e apertar Enter. Aqui eu coloquei em porcentagem, vou colocar em moeda, né? Se fosse 17%, o imposto seria ainda maior, né? 145.902,37 centavos. Ok? Então, basicamente, a gente resolveu. Em uma tabela, a gente viu vários conceitos, né? Viu a estrutura da função SI, trabalhou novamente a questão de você trabalhar com a referência relativa, de você fixar a célula, né? Revisamos as funções maior, menor, média, total, e também alguns conceitos de porcentagem. Pessoal, acerca dessa tabela que nós acabamos de construir, né, que vocês já têm acesso a ela pela plataforma e no nosso grupo, alguma dúvida, pergunta para ser feito? Por enquanto está tranquilo. Revisá-la novamente, né, com mais calma, igual o Consuelo comentou, e realmente praticar, tentar colocar outras possibilidades, né? Aqui dentro dessa tabela mesmo, a gente pode fazer uma série de análises aqui dentro, né? Trazer uma série de perguntas, como se fosse um relatório mesmo, né? E praticar as funções que nós já vimos, né? Então, aqui a gente praticou várias delas que nós já praticamos ao longo dessas aulas, tá? Pessoal, um intervalinho básico de 10, 15 minutinhos no máximo, eu volto fazendo mais um exercício, né? E aí, se alguém tiver alguma dúvida, já pode colocar no chat de texto também, tá? Que assim que a gente retornar, eu comento com vocês, tá bom? 10h20, 10h25 no máximo, nós retornamos.